Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia tão especial. Hoje estamos começando o mês de abril. Terça-feira, 1º de abril do ano 2025. Agradecidos a Deus. Entramos no quarto mês do ano. Graças a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele ainda fará neste ano de 2025. Tivemos uma pequena mudança na temperatura no dia de hoje, está bom, está agradável. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos de segunda a sexta, sempre às 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook, Juan Carlos Teixeira. Também estamos no YouTube, ali no canal A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, onde convidamos você a que vá até ali, que se inscreva, que deixe seu like, deixe seu comentário, que compartilhe, principalmente compartilhe esta transmissão com aqueles que você ama, compartilhe nos seus grupos, nas redes sociais, faça a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus seja abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Estamos aqui junto à minha esposa, tomando um mate nesta hora da manhã e compartilhando uma palavra de Deus. Estamos no livro de Atos. Estivemos no capítulo número 1 do livro de Atos, onde estivemos compartilhando a palavra do Senhor sobre o capítulo número 1, sobre a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos céus, como ele foi levado para os céus, logo também do mandamento dele de dizer para os seus discípulos esperá-lo em Jerusalém, que era para esperar em Jerusalém. Ali eles foram para um lugar conhecido como o Aposento Alto. Os 12 discípulos, mais outro grupo de pessoas, entre eles Maria, a mãe de Jesus. O que eles foram esperar? Porque eles tinham que esperar. Lá no Evangelho de João, já no capítulo 14, Jesus tinha feito uma promessa para os seus discípulos e tinha dito para eles que não ia deixá-los órfãos, que enviaria um Consolador, que enviaria o Espírito Santo para que estivesse com ele. O Espírito de Santidade, o Espírito Santo, é o que nos guia a toda verdade. É o que nos guia, sim, a toda verdade. E isto veio ser uma realidade no dia de Pentecostes. Capítulo número 2 do livro de Atos começa dizendo que quando se cumpriram os dias de Pentecostes, enquanto estavam reunidos todos juntos, Pentecostes, a festa da colheita, isto foi há 50 dias depois de Jesus ter sido levado para o céu, depois dele ter subido para o céu. Daí é que provém a palavra Pentecostais. Já vamos falar sobre isto. Diz que estavam todos reunidos juntos. Ainda permaneciam no aposento alto. Ainda eles estavam ali. Ali estava Maria também, a mãe de Jesus, juntamente com eles, esperando que a descida do Espírito Santo. Aquela promessa que Jesus tinha feito para os seus discípulos. Aquela promessa que ele fez antes de ser levantado para o céu, antes dele subir ao céu, ele deixou esta ordem: ficai em Jerusalém, não sai de Jerusalém. Ali eles permaneceram em obediência àquilo que o mestre tinha falado. Deus é fiel,
Deus é verdadeiro, Deus cumpre a sua palavra. E diz que de repente, no versículo número 2, subitamente veio do céu um estrondo, semelhante ao de um vento forte, o qual encheu toda a casa onde se encontravam. Veio aquele vento forte, veio aquele estrondo, veio aquele barulho sobre aquela casa, sobre o aposento alto, ali onde estavam reunidos, na hora da oração, quando eles estavam orando, quando eles estavam clamando, quando eles estavam adorando ao Senhor, acontece justamente isto. Nós temos um exemplo, lá em 1 de Reis, no capítulo 19, no versículo número 11, quando o profeta Elias vinha fugindo de Jezabel e estava passando por um momento bastante difícil na vida dele, poderíamos dizer até um momento de depressão. Deus chama ele para fora da caverna na qual ele tinha se escondido ou tinha se refugiado, e diz que vai vir um vento forte, mas este vento forte que vem lá na caverna onde estava Elias, vinha destroçando tudo. A palavra de Deus diz que Deus não estava ali. E logo continua dizendo que veio um terremoto, até que veio uma brisa suave, e ali estava Deus. Agora aqui no livro de Atos diz que veio subitamente do céu, foi sentido um vento forte, o qual encheu toda a casa onde se encontravam. Mas diz que veio um estrondo, no qual se encheu toda a casa com aquele vento. Bom dia, Miriam. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família. Nesta manhã, 1º de abril, desejamos um mês de prosperidade, de paz, de amor, de comunhão com Deus e com seu Santo Espírito. E ali estavam os discípulos. Ali estava Maria, a mãe de Jesus. E continua dizendo a palavra de Deus no versículo número 3, que lhes apareceram línguas que se repartiam como fogo e se assentavam sobre cada um deles. Apareceram línguas que pareciam como de fogo. Vamos lembrar as palavras do Senhor Jesus. Quando ele disse que João batizava com água, mas que ele ia batizar com o Espírito Santo e fogo. Creio que a palavra de Deus, as palavras de Jesus, estavam se cumprindo exatamente nesse momento. Ali estava acontecendo algo totalmente sobrenatural. Algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. E diz a palavra de Deus que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, e preste bem atenção no que diz a palavra de Deus, e começaram a falar em diversos idiomas. Em diversos idiomas, conforme o que o Espírito lhe dava que falasse. O Espírito Santo veio sobre eles, mas deu uma capacidade sobrenatural, que agora eles estavam falando em diferentes idiomas, sem terem passado por uma faculdade, por uma aula de grego, de latim, enfim, de turco, de espanhol, de português, de tantos outros idiomas que possam existir no mundo. Do árabe, do mandarim,
E eles estavam ali, diz a palavra de Deus, que eles estavam falando em outros idiomas. Mas vamos continuar. E havia homens que habitavam em Jerusalém, que temiam a Deus, judeus de todas as nações sobre o céu. Isto que está acontecendo, está dizendo aqui a palavra de Deus, e não podemos esquecer isto. A palavra de Deus está dizendo que estavam em Jerusalém. Começo da igreja. Começo da igreja. Pedro estava naquele lugar? Estava. Mas ali estavam os outros apóstolos juntamente com ele. Ali estava Maria juntamente com eles. Ali tinha outras mulheres juntamente com eles. A igreja do Senhor, com derramamento do Espírito Santo, estava começando a surgir. Surgiu através de um homem? Não. Foi um evento totalmente sobrenatural. Leia a palavra do Senhor. Escudrinhe a palavra de Deus. Diz que ali começaram a falar em diferentes idiomas. Um sinal que desceu do céu para fortalecer, para capacitar. Um espírito de ousadia estava descendo ali naquele lugar, sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, sobre aqueles que perseveraram na palavra, sobre aqueles que obedeceram a palavra do Mestre e esperaram ali. Agora está sendo derramado o Espírito Santo de Deus. E quando sucedeu o estrondo, todo o povo se reuniu e estavam perplexos, porque cada um os escutava falar em seu próprio idioma. Ficaram perplexos, ficaram assustados, ficaram admirados, porque viam pessoas ali que estavam falando no seu próprio idioma. E vai continuar dizendo a palavra de Deus, que todos estavam maravilhados e admirados, e diziam uns aos outros: todos estes que falam não são galileus? Não são galileus? Como é que cada um de nós os escuta falar no nosso idioma nativo? No nosso idioma nativo. Partos, medos, elamitas, os que moravam em Mesopotâmia, judeus, os da Capadócia, os da região do Ponto e da Ásia, os da região de Frígia e Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximos de Cirene, e os que vieram de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, eis que os escutamos falar em nossos idiomas as maravilhas de Deus. Eles estavam falando em outros idiomas. Derramamento do Espírito Santo de Deus. Dia de Pentecostes. Isto foi logo uma constante no meio do povo de Deus, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava começando naquele momento a surgir ali em Jerusalém. Bom dia, Júlio, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Um grande abraço desde aqui de Cacequi. Em Jerusalém começou a igreja. Ali começou a igreja, que nós poderíamos falar que é a igreja pentecostal. A igreja apostólica
pentecostal. Ali surgiu a igreja. Por isso é que hoje se chama de pentecostal. Também se chama de igreja apostólica. Então hoje nós temos divisões dentro da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos pentecostais, temos neopentecostais, temos apostólicos, temos batistas, presbiteriano e por aí vai indo. E toda a diferença que se dá em cada uma destas denominações, feita pelo homem, estão baseadas justamente na questão do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus é muito clara, nós não podemos estar inventando coisas. A igreja começou com o derramamento do Espírito Santo. Línguas como de fogo foram colocadas sobre cada um deles e eles começaram a falar em idiomas diferentes. Não foram gritos, não foram palavras inventadas pelo homem. Falaram idiomas que os outros que estavam lá fora estavam entendendo. Preste bem atenção no que está dizendo a palavra do Senhor. Que ali tinha gente das diferentes nações do mundo e ficaram surpreendidas, porque quando aqueles homens e mulheres começaram a falar em outras línguas, estavam falando o próprio idioma nativo deles. Não era grito, não era lerererê, não tinha ninguém arrodeando, não tinha ninguém pulando, não tinha ninguém se jogando ao chão. Não, nenhuma dessas coisas a palavra de Deus registra. Porque as coisas de Deus são boas, são sem escândalos. As coisas de Deus são sem escândalos. Quando Deus se manifesta, ele se manifesta, mas não é um Deus escandaloso. O que sim chamou a atenção do povo. E é isso o que deve de acontecer nos nossos dias de hoje. É isso que deve de acontecer no nosso meio, onde nós estamos. Que as pessoas sejam impactadas pela palavra, pela manifestação do Espírito Santo dentro daquele lugar. Hoje alguns confundem manifestação do Espírito Santo com as emoções das pessoas. Pessoas mais emotivas começam a pular, começam a chorar, começam a falar frases que não têm sentido algum, que não forma uma palavra. E tem isto como Espírito Santo. Cuidado. No ano de 1906 a 1915, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, na rua Azusa, teve um grande avivamento. Um grande avivamento. Ali teve manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. A partir dali para aqui, é que nós conhecemos como Igreja Pentecostal. Lennon, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, uma grande honra que tu estejas aí. Deixa teu like, compartilha esta transmissão. Em nome de Jesus.
Grande abraço, Lino. Então, amados, aquilo que hoje conhecemos como igrejas pentecostais não tem absolutamente nada a ver com o que está falando o livro de Atos. É a palavra de Deus a qual nós estamos lendo. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Porque em Deus não há sombra de variação. Deus permanece para sempre, sua palavra permanece para sempre. Imagine, a palavra de Deus diz que seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela é fiel, ela é eficaz para nos ensinar, para nos redarguir, para nos disciplinar, para nos instruir em justiça. Para isso que é útil a palavra de Deus. O homem hoje tem dividido a igreja do Senhor. Se fôssemos definir a igreja do Senhor como um todo, diríamos que é uma igreja apostólica pentecostal. E não tem, de acordo ao que acabamos de ler da palavra de Deus, como surgiu a igreja. Como surgiu a igreja? As autoridades da igreja que estavam ali eram os apóstolos. Não era somente Pedro. Surgiu a igreja em Jerusalém. Não surgiu em Roma, como tem tentado colocar a goela abaixo. Quem fundou a igreja foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do derramamento do Espírito Santo. Ponto e a parte. Esse é o começo da Igreja de Cristo. Queremos falar do século I, é o século I. Porque a humanidade começaram a história foi dividida com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje estamos a 1º de abril do ano 2025, depois de Cristo. Por exemplo, falamos que o livro de Isaías foi escrito 2.700 anos antes de Cristo. Agora os evangelhos foram escritos a partir dos anos 40, 60, 90, depois de Cristo. A igreja surge no século I, depois de Cristo. Com o derramamento do Espírito Santo de Deus, com o estrondo que veio sobre o aposento alto, um vento que encheu toda a sala, a peça, a habitação, como você queira chamá-lo, onde estavam aqueles 120 reunidos, e diz a palavra de Deus que apareceram línguas como fogo que se repartiam entre eles. Esse é o Espírito Santo que foi derramado sobre a face da terra. Dali para frente, nós vamos encontrar no livro de Atos, que é o livro da história do início da igreja no século I, nós vamos encontrar que os apóstolos colocavam suas mãos sobre aqueles que eram convertidos e eles eram batizados no Espírito Santo de Deus. Não era necessário nenhum retiro. Não era necessário nenhum curso.
não era necessário aulas como receber o Espírito Santo. As coisas de Deus se dão naturalmente. Nós não podemos forçar absolutamente nada. É o que diz a palavra de Deus. Se você ler o livro de Atos, é o que você vai encontrar. Ah, mas eu não fui ensinado assim. Foi então ensinado de uma maneira equivocada. Porque nós devemos nos ajustar à palavra de Deus. E poderíamos falar dos dons que o Espírito traz juntamente. Poderíamos falar disso. Claro que sim. Que existe outra grande confusão hoje no mundo no qual nós estamos vivendo. Pessoas que se dizem com dom de revelação. Existe o dom da revelação? Existe. Mas ele está conformado por 3 dons. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e o dom profético. É isso que nos diz a palavra de Deus lá em Coríntios. Lá em Coríntios. Onde o apóstolo Paulo também dá um grande ensinamento e uma grande recomendação sobre o falar em línguas. Falar em línguas se tem nos nossos dias de hoje como uma manifestação do batismo no Espírito Santo de Deus. Tudo bem, até aí, tudo bem. Mas já logo, aquilo que se diz que para ser pentecostal, tem que cumprir certos requisitos, certas doutrinas de homens, certos ensinamentos de homens, já é totalmente diferente ao que fala a palavra de Deus. Aquilo que fala a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem para nos fortalecer, para nos dar sabedoria, para nos dar ousadia, para nos fazer mais sábios, para nos consolar, para nos ajudar, para direcionar os nossos passos. O Espírito Santo de Deus opera na nossa vida através de algo que nós conhecemos como intuição. O Espírito Santo nos guia. Muitas vezes vemos pessoas falar de uma maneira muito solta, muito irresponsável. O Espírito Santo está me mostrando tal e tal coisa, quando na realidade ele ficou sabendo através de uma fofoca. Os dons existem, estão ali à nossa disposição. Agora, devem ser usados com responsabilidade. Nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça. Pai amado e Deus do céu, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, Pai. Senhor, te agradecemos por estar começando um novo mês, meu Deus. Senhor, colocamos este novo mês nas tuas mãos. Que tu venhas abençoar, que tu venhas trazer prosperidade, que tu venhas, Senhor Deus, dar direção para aqueles que buscam a tua direção, meu Pai. Senhor, principalmente que seja um mês de paz, seja um mês de tranquilidade, meu Deus. Que a tua promessa da vida abundante venha tornar-se uma realidade plena na vida daqueles que creem no teu nome, meu Deus. Que seja um mês de conquista, que seja um mês, Senhor eterno, onde possamos ver a tua glória, a manifestação do teu poder
sobre as nossas vidas. Senhor, que tenhamos um abençoado mês de abril, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.